Olá, pessoal. Continuando nosso estudo do cálculo diferencial, a gente continua na questão 4 do exercício 2.4, que pede para determinar uma função tal que g composta com essa função é igual a x, ou seja, para determinar a inversa da função g, em que a g é uma função dada, né? Continuando a aula passada. A gente fez o item A, o item B, e agora a gente parou no item C. O item C dá a função g de x igual a x quadrado, em que x é maior ou igual do que zero. Então vamos lá, ó. A gente sabe o quê? Que g composta com f de x é igual a x. Só que g composta com f de x é g composta com y, porque y é igual a f de x. Aí a função g ela pega x e eleva ao quadrado. Então a função g vai pegar y e elevar ao quadrado também. Certo? Então eu quero isolar o y, porque o y é a função f de x. Então o y vai ser igual a raiz de x. Né? Raiz de x por quê? Porque se o y está ao quadrado, a gente quer eliminar o quadrado, a gente extrai a raiz de dois lados. Então a raiz de x, né? Aí o que acontece? Quando a gente extrai essa raiz, aparece a parte positiva e a parte negativa. Só relembrando, porque y ao quadrado igual a x, isso implica que módulo de y é igual a raiz de x, não é isso? Aí o que acontece? Módulo de y sendo igual a raiz de x, quer dizer que y é igual a mais raiz de x ou igual a menos raiz de x. É isso que acontece. Então, a gente vai ter duas situações. Ou f de x é igual a raiz de x positiva, ou f de x é igual a menos raiz de x negativa, certo? Essa daqui é uma função e essa daqui é outra função. Pode ser as duas coisas, né? Seria a união das duas coisas? Não, porque quando você junta essas duas coisas, aí deixa de ser função, né? Uma função ela tem que satisfazer algumas condições. Quando você junta as duas, perde essas condições. Então, a função f de x igual a raiz de x é uma função que, quando você faz a composta, dá igual a x. E a função f de x igual a menos raiz de x também é uma função quando você faz a composta da raiz de x. Vamos só verificar essa segunda para ficar bem claro. G composta com f de x, no segundo caso, vai ser o quê? G composta com menos raiz de x, né? Onde tem f, a gente coloca menos raiz de x. Aí agora a gente faz a composta. A g de x pega x e eleva ao quadrado. Então vai pegar menos raiz de x e elevar ao quadrado. Só quando a gente faz esse quadrado, dá positivo e o quadrado com a raiz cancela. Então dá exatamente o x. E aqui não dá problema. Por quê? Porque o x ele é maior ou igual do que zero. É a questão quem dá. Certo? E com a mesma conta, a gente faz essa segunda parte. Então, a resposta é essas duas possibilidades, tanto essa quanto essa. Certo? Aí no item D, a gente tem aqui x quadrado menos 2x, como sendo a função g. Então, a gente tem que determinar f, né? Lembra? G composta com a f de x é igual a x. Mas quem é g composta com a f de x? F de x é quem? É y. Quem é a g composta com y? Onde tem x, a gente coloca y. Vai ficar y ao quadrado menos 2y. Certo? Aí isso aqui é igual a x. Nessas condições aqui, ó, como é que a gente isola o y? Né? Como é que a gente isola o y? Não é tão simples. Né? Y ao quadrado menos 2y igual a x. De uma certa maneira, dá para a gente pensar só na variável y e usar a forma de Bhaskara. Dá certo. Né? A gente considera o x como sendo uma constante, pensa só na variável y, aí a gente isola o y e, e usa Bhaskara. Dá certo. Uma outra maneira de fazer, que é bem mais legal, é completar um quadrado. Quadrado perfeito aqui, ó. Quadrado do primeiro
Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem seria o quadrado do segundo? O quadrado do segundo aqui, como a gente já viu em aulas passadas, é 1. Então, se eu somo 1 do lado esquerdo, eu somo 1 também do lado direito. Aí, o que que acontece? Eu tenho um quadrado perfeito do lado esquerdo. É o quê? É y menos 1 ao quadrado. E do lado direito eu tenho x mais 1. Eu estou isolando o y. A y menos 1 está ao quadrado igual a x mais 1. Então, eu posso extrair a raiz, né? Fica a raiz quadrada de x mais 1. Quando eu extraio a raiz, aparece o mais ou menos, né? E o 1 que está negativo, ele vai positivo. Aí fica 1 mais ou menos a raiz de x mais 1. Que isso aqui é exatamente a forma de Bhaskara. Lembra? B, né? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Acaba resultando nisso aqui. Pronto, então a gente tem essa expressão aqui, né? Nessa expressão, a gente sabe que x é maior ou igual do que 1, então tá tudo certo, x maior ou igual que 1. E nessa expressão a gente tem duas situações. Então, novamente, ó, ou f de x é igual a 1 mais raiz de x mais 1, uma possibilidade, ou f de x é igual a 1 menos raiz de x mais 1, outra possibilidade, né? Então você vai ter essas duas respostas para a questão. Você pode pegar uma função dessa, substituir na composta que vai dar o valor x, certo? Vai dar o valor de x. Só lembrando que o que a gente fez aqui foi só isolar o x. É por quê? Por que deu esse problema? Completar quadrado. Porque a gente está com uma função quadrática e para isolar a variável numa função quadrática, ou você usa Bhaskara ou você completa quadrado, que no final das contas as duas coisas é a mesma coisa. Ou você usa Bhaskara ou completa quadrado. Então a gente isolou o y. Quando a gente isolou o y, a gente se deparou com essa expressão, que são duas situações. Então as duas situações, cada uma separadamente, é uma função f que quando faz a composta com g dá a identidade. Ó, vamos agora para o item E. O item E dá g de x igual a essa função. Então vamos lá, a gente sabe que a g composta com a f é igual à identidade. Só que a g composta com a f é a g de y. A g de y é o quê? É 2 mais 3 dividido por y mais 1. Então a gente resolve essa conta aqui, ó. Que 2 mais 3 dividido por y mais 1 é igual a x. Então vamos resolver esse mínimo. A gente pode resolver o mínimo para depois poder passar multiplicando. Ou a gente pode multiplicar tudo por y mais 1. Tanto faz. Então vamos resolver o mínimo aqui. O mínimo é y mais 1. Aí a gente multiplica y mais 1 por 2. Fica 2 que multiplica y mais 1. E repete o 3 que está no numerador. Aí agora a gente distribui essa multiplicação. Fica 2y mais 2 mais 3 dividido por y mais 1 que está no denominador. Aí agora a gente repete 2y e soma 2 mais 3, 5, dividido por y mais 1. Aí agora a gente entra na missão de isolar o y. Pega esse y mais 1 que está no denominador e ele vai multiplicando, multiplica o x. X multiplica y mais 1, igual à parte de cima do numerador do lado direito, segundo membro. Pronto. Aí agora eu vou distribuir esse x, fica xy mais x vezes y, x vezes 1, igual a 2y mais 5. Eu quero isolar o y, então tudo que tem y eu passo para o lado esquerdo. Fica xy menos 2y. 2y estava positivo, passou negativo. Repete o 5 e o x que está positivo, ele vem negativo. Pronto. Aí agora eu pego esse y aqui e coloco ele
em evidência. Eu coloco ele aqui em destaque, aí fica x na primeira parcela menos 2 da segunda parcela, é igual a 5 menos x. O x menos 2 que está multiplicando o y, eu passo dividindo. Então, o y vai ser igual a 5 menos x dividido por x menos 2, né? Como a gente bem sabe, x... Ah, não, não colocou não. Mas x era diferente de 2, né? X diferente de 2 aqui. Quando a gente faz essa conta, a gente já considera que o x é diferente de 2, porque faz parte do domínio. Então, a função que ele pede é a y, que é a f de x, 5 menos x dividido por x menos 2. Essa é a nossa função. O domínio dessa função é x diferente de 2, certo? Aí vamos agora para o item f. O item f é igual ao item d, né? A função quadrática, a gente vai encontrar alguma coisa desse tipo, provavelmente. Vai ser duas funções, uma que vai ter mais a raiz e a outra menos a raiz, né? Então vamos lá. G composta com a f de x é igual a x. A g composta com a f de x é o quê? É a g composta com y, porque y é igual a f de x. G composta com y dá o quê? Dá y ao quadrado menos 4y mais 3. Aí a gente substitui aqui, ó, y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a x. Vamos completar quadrado? Pode usar Bhaskara? Pode, mas vamos completar quadrado? Como é que completa quadrado? A gente tem aqui quase um quadrado perfeito. O que é que falta? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, falta o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, nesse caso aqui, seria 4. Então, para aparecer um 4 aqui, a gente soma 1. Vai ficar y ao quadrado menos 4y mais 3 mais 1 igual a x, aí soma 1 dos dois lados, mais 1. Aí fica y ao quadrado menos 4y mais 4. Aí agora sim, igual a x mais 1. Aí agora eu tenho um quadrado perfeito aqui, nessa parte esquerda. Aí vai ficar quem? Quem é o primeiro? O primeiro é y menos, por causa desse menos aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 4, então o segundo vai ser 2, porque o quadrado de 2 é 4. Tudo isso ao quadrado. Isso aqui é igual a x mais 1. Aí, como esse termo está ao quadrado e eu quero isolar o y, eu pego e extraio a raiz. Aí fica y menos 2 igual a raiz de x mais 1. Mas como a gente sabe, quando a gente extrai a raiz de uma equação, a gente coloca o mais ou menos, né, em termos de equação. Esse 2 que está negativo, ele vai positivo. Fica 2 mais ou menos a raiz de x mais 1, né? Poderia ter usado Bhaskara? Poderia. Pronto, então você vai ter aqui duas funções. F de x igual a 2 mais raiz de x mais 1. Ou f de x igual a 2 menos raiz de x mais 1. Certo? Como é que eu usaria Bhaskara? Vamos fazer por Bhaskara, já que é a última questão, o último item. Aqui, ó. Já está feita. Essa é a resposta ou essa é a resposta? Uma dessas duas dá certo para o que a questão pede. Ele determina uma função, deixa eu só subir aqui, ó. Ele determina uma função, determine f de modo que a g composta com x, né, para todo x dentro do domínio de f. Certo? Para todo x no domínio de f. Então vamos fazer por Bhaskara, tentar fazer aqui, vou escrever aqui, ó, preto, y ao quadrado menos 4y mais 3. Essa é a situação que a gente tá para determinar o y, isolar o y. Então vamos lá. Para fazer Bhaskara, a gente tem que colocar isso na forma de equação de segundo grau, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Em que x aqui no caso é o y, né? Aqui é y, aqui é y. Certo? Então vamos ajeitar isso aqui, ó. Vai ficar o quê? Y ao quadrado menos 4y mais 3 menos x. X a gente comporta ele como sendo uma constante. Aí vamos lá.
Quem é A é 1, B menos 4 e C vai ser 3 menos x. Aí, quem é delta? Delta é o b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, certo? Aí, isso aqui vai ficar o quê? 16 menos 4 vezes 3 dá 12, né? E menos 4 vezes x, né? A gente pode fazer essa conta ou pode colocar em evidência. Deixa eu fazer só o jogo do sinal. Menos 4 vezes 1 aí desaparece e fica 3 menos x, certo? Aí a gente pode colocar esse 4 em evidência. Fica 4 menos 3. Deixa eu ajeitar aqui. Assim, ó, menos 3 menos x, certo? Eu coloquei o 4 em evidência aqui, ó. Coloquei aqui, ficou 4 e coloquei aqui, ficou 1 lugar. Aí isso aqui dá o quê? Dá 4, fecha, aí aqui a gente resolve. 4 menos 3. 4 menos 3, 1. Aí menos aqui, com esse menos aqui dá mais. Menos com menos, mais x. É isso? É isso. A gente usou Bhaskara e encontrou isso aqui. É só organizar aqui, ó. 4, aí fica x mais 1. Esse é o valor de delta. Aí o valor de x, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 4a. Aí quem é b? B é menos 4. Aí com menos da forma fica 4. Mais ou menos a raiz de delta, x mais 1, sobre 4a não, desculpa, 2a. 4a é o vértice. Aí 2a, duas vezes o valor de a, que é 1. Aí aqui, ó. Aí fica 4, mais ou menos, a raiz de 4 é 2, aí sai da raiz, e dentro fica x mais 1. X mais 1, e abaixo fica 2. Aí a gente divide essa parte aqui, ó. Divide esse por 2 e esse por 2. Dividindo o primeiro por 2 dá 2. E o segundo por 2 dá 1. Fica mais ou menos raiz de x mais 1. Então a gente vai ter duas raízes, né? Lembrando que aqui é o y, aqui é o y. Y, né? Logo, y é igual a 2 mais a raiz de x mais 1. Ou y é igual a 2 menos a raiz de x mais 1. Pronto, então você tem aqui as duas funções que a gente encontrou lá na parte de cima. 2 mais raiz de x mais 1 e 2 menos raiz de x mais 1. Então, tanto faz você fazer completando quadrado ou fazendo por Bhaskara, né? Tem que fazer... O objetivo é isolar o y, ok? Então, na próxima a gente continua com os conceitos e os exercícios. No próximo capítulo. Até lá.